Mano, o experimento do Mendel, cara, é um experimento muito bonito, com uma acurácia metodológica bem interessante e velho, com os resultados estatisticamente bem significativos. O Mendel, cara, ele foi muito feliz e foi muito rigoroso, cara, em toda a construção do experimento dele. Mas a gente pode dizer também que o Mendel teve uma pitadinha de sorte. Porque todas as características que ele estudou, cara, estavam de acordo com o princípio da segregação independente. E todos os resultados que ele obteve tiveram uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, lá da segunda lei. E se porventura alguma coisa fugir essa regra, ele talvez tenha descartado. Mas não porque ele queria interferir nos resultados, mas talvez porque não fossem estatisticamente significativos para aquela conjuntura. Muito bem. Aí, velho, um cara chamado Thomas Hunt Morgan, no início do século XX, um maluco bem importante para a ciência, um cara muito importante para o estudo da genética, certo? Ele resolveu testar, velho, essas proporções mendelianas. Só que ao invés de cruzar ervilha, ele estava estudando as manifestações das características em drosófilos, que são aquelas mosquinhas pequenininhas gordinhas, sabe, da fruta. Então, quando o Morgan, cara, ele tava fazendo os experimentos dele lá com as drosófilas, Drosophila melanogaster é o nome científico da bichinha, mano, ele percebia que algumas características que ele estava estudando não estavam caindo na proporção fenotípica da segunda lei. E aí, cara, ele começou a pensar algumas coisas importantes. A primeira é que nem todas as características estão de acordo com o princípio, né, com a ideia da segregação independente. Nem todas as características se segregam independentemente. Outra coisa que ele pensou também, cara, é que, e mano, se os genes eles não se segregam independentemente, isso é um indicativo de que eles não estão em cromossomos separados, em cromossomos diferentes, que eles estão no mesmo cromossomo. E daí, cara, daí que vem o linkage, certo? Que significa genes ligados. Eles estão ligados no mesmo cromossomo. Beleza? Para a gente entender o que o Morgan quis dizer com tudo isso que ele pensou, vamos fazer um comparativo na formação dos gametas com segunda lei e linkage. Beleza? Vamos começar então com um exemplo de formação de gameta para segunda lei, para a gente comparar com o linkage. Imagina que nós temos uma célula cujo genótipo é um duplo heterozigoto. É azão, azinho, bezão, bezinho. Então nós temos 4 cromossomos, um com azão, outro com azinho, um com bezão e outro com bezinho. Justo? E vamos pensar como é que vão ser os gametas e as proporções que esses gametas vão aparecer. Bom, essa célula vai passar por meiose, você sabe muito bem que a meiose é uma divisão reducional, então desses 4 cromossomos, só 2 vão passar adiante. Eu tenho 4 possibilidades de combinação, então eu vou ter um gameta azão-bezão, um gameta azinho-bezinho, um gameta azão-bezinho e um gameta azinho-bezão. Justo? Velho, se eu tenho um padrão de segregação independente, eu tenho 4 possibilidades iguais de acontecer. Então eu tenho 1/4 para cada gameta formado, portanto 25% de cada um desses gametas serem formados. Beleza? Muito que bem. Vamos olhar agora um exemplo do linkage para a gente comparar com o que a gente acabou de pensar aqui para a segunda lei. Mano, eu tenho uma célula e eu tenho o mesmo padrão genotípico. Azão, azinho, bezão, bezinho. Só que, cara, diferente do exemplo que a gente viu para a segunda lei, onde eu tinha 4 cromossomos, aqui eu só tenho 2 cromossomos. E eu tenho azão, bezão, azinho, bezinho. Então se liga, o azão e o bezão estão no mesmo cromossomo. E o azinho e o bezinho estão no mesmo cromossomo. Então esses dois genes aqui estão ligados. Esses outros dois genes, o azinho e o bezinho, também estão ligados. Certo? Beleza. E como é que vai ser o padrão, cara? De formação ali dos gametas, qual que é a proporção desses gametas, certo? Beleza. Quando eu tenho uma situação como essa de linkage, eu tenho 2 possibilidades de formação de gameta. A primeira, mano, é quando acontece crossing over. Maluco, crossing over é uma parada bem importante que tu tem que estar ligado. O crossing over, cara, também chamado de permutação, é bem ali no niquique de começar a meiose. Então eu tô...
O crossing over, cara, é uma parada que vai acontecer bem ali no niquique de começar a meiose. Niquique a meiose vai começar, rola o crossing over. O crossing over acontece, ou chama permutação também, né? Acontece na intérfase. Então os cromossomos já estão espiralados, já estão pareados e eles trocam, acontece uma permuta, eles trocam as perninhas, cruzam-se as perninhas, né? Os braços cromossômicos ali, no sentido de trocarem porções homólogas. Então por isso que a gente fala, a meiose é uma parada que gera variabilidade. Então a resposta desse rolê da variabilidade é justamente nisso, no crossing. Então ele troca um pedaço ali com seu homólogo, então ele se torna diferente do que ele era na sua essência. Beleza? Muito bem. Velho, se liga, quando tem o crossing over, olha o que acontece. Eu amplio as possibilidades de ocorrência. Então eu passo a ter um gameta azão, bezão, um gameta azinho, bezinho, um gameta azinho, bezão e um gameta azão, bezinho. Aí você vai olhar e falar, mas é a mesma coisa que o outro. Sim e não. Nós temos as mesmas possibilidades, certo? De gametas, de genótipos dos gametas. Porém, as proporções vão ser diferentes. Enquanto lá na segunda lei, cara, eu tinha 25% de chance, aqui as proporções são diferentes. Quando eu falo de gametas parentais, aqueles gametas que são iguais aos seus progenitores ali, né? A sua célula-mãe, esses gametas vão ter mais de 50% de chance de ocorrência. Então a proporção vai ser maior que 50% para os gametas parentais. Os gametas recombinantes, cara, aqueles que são frutos da recombinação, do crossing, eles vão acontecer em menor proporção, menos que 50%. Ok? Justo? E a gente vai aprender agora a olhar como é que a gente calcula essa porcentagem dos gametas, dos genes dos alelos recombinantes. Beleza? Então vamos dar ali. Cara, só que antes da gente ver como é que calcula os recombinantes, tem uma outra possibilidade também no linkage, que é a possibilidade quando a gente não tem crossing over. Quando a gente não, né? Quando não há crossing over na célula. Então não há crossing over na célula, cara. Os gametas que são formados são iguais aos parentais, 50% para cada um. 50% azão-azão, 50% azinho-azinho, nesse exemplo que a gente construiu aqui. Beleza? Massa!